Olá, meu irmão! Começando hoje um estudo bíblico. Nós queremos compartilhar com vocês aquilo que Deus vem entregando para nós com revelação, mas também querendo ouvir você. Nós somos uma mesa, uma família. Por isso eu quero começar com uma oração. Querido Deus Pai, nós clamamos a Tua presença, a sabedoria do Espírito Santo, a revelação que provém de Ti, Pai, para que não seja só letra, mas seja conhecimento com entendimento que nos leve à sabedoria. Alcança cada pessoa que assiste esse vídeo, Pai, que ele possa ser cheio do conhecimento de quem Tu és, para que nós possamos Te conhecer na intimidade e não só de ouvir falar, mas como Jó, os nossos olhos Te vejam. Eu Te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, eu quero compartilhar com vocês aquilo que realmente o Senhor vem entregando no nosso coração, um entendimento que às vezes pode ser coisa simples para alguns, mas para outros pode vir com uma revelação, com uma dúvida sanada. Então interaja, mande para nós a sua dúvida, compartilhe, faça um vídeo, eu vou ter prazer de colocar aqui na nossa comunidade, na nossa comunhão, nesse movimento de ser igreja, de somos igreja, para que a gente possa crescer juntos. Amado, vamos começar pelo começo. Gênesis 1. O Senhor criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E é interessante que Deus cria tudo através do seu poder. Ele fala, haja, e acabou. Quando ele chega no homem, ele fala, façamos. Aqui é um trabalho. Então é um trabalho que exerce o quê? Uma concordância entre a Trindade. Interessante que o homem ele não foi feito através do poder, mas sim de uma vontade. Sim, nós nascemos por uma vontade do Pai, para que a gente possa expressar ele e formar a grande família. Meu irmão, o plano redentivo de Deus não foi uma intervenção mediante a algo inesperado. Deus já sabia de todas as coisas. O sacrifício do cordeiro já foi estabelecido antes do fundamento da terra. Nós vemos aqui alguns textos que nos apontam a isso. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Veja que fomos escolhidos antes do fundamento da terra em Cristo. Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Nós vemos também em 1 Coríntios 2:7, 1 Pedro 1:18 a 20, todos trazendo essa revelação de que tudo foi predestinado antes do fundamento da terra. Quando Deus chega no jardim e pergunta pelo homem, ele não é pego de surpresa, ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas fazia parte do plano redentivo. E isso é um sofisma que a gente cria, que o conhecimento do bem e do mal, ele foi um erro fatídico que nos tirou daquilo que era o plano de Deus. Não, Deus, pela sua onisciência, ele já sabia o que ia acontecer. Então, antes de nos criar, ele já tinha tudo reservado. Olha para você ver que interessante. Gênesis 1, no versículo 26, ele fala, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Conforme. Veja que no original ele fala conforme a espécie dele, com a nossa imagem. Interessante, meu irmão, que a gente fica pensando, nós éramos filhos antes? Deus nos criou já seus filhos ou só criatura? A gente vê aqui que existe um processo de maturação para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Nós fomos criados através do boneco de barro e o sopro da vida, mas nós fomos gerados através da semente. Qual que era a semente do Pai? O Espírito Santo. Assim como foi colocado no ventre de Maria a semente que gerou Jesus Cristo, assim seríamos nós, no nosso corpo, na nossa condição de alma vivente, o Senhor Deus iria embutir a semente do Espírito em nós. E o que seria isso? Que é a árvore da vida? A sabedoria do conhecimento do bem e do mal. Veja que no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 22, ele fala, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Veja que aqui nós nos tornamos sim a semelhança de Deus a partir do conhecimento do bem e do mal. Então o conhecimento do bem e do mal faz parte do processo. Mas toda vez que nós vamos ao conhecimento do bem e do mal, fora do entendimento e da revelação do Pai, nós nos corrompemos. Por quê? Porque o conhecimento do bem e do mal ele pode ser gerado e absorvido para o benefício próprio. Assim como Satanás fez. Então nós queremos começar esse estudo trazendo esse entendimento. Então nós vamos trazer alguns contextos bíblicos na sequência, não nesse estudo, mas nos próximos, mostrando como que Jesus ele crescia em sabedoria. É um processo a ser vivido. Então, meu irmão, nós fomos gerados para ter conhecimento do bem e do mal, mas na ótica certa, pela visão e o ensinamento do Pai, que sabia o nosso tempo de amadurecimento e de crescimento. Quando a gente tem um conhecimento sem entendimento, nós não temos como gerar sabedoria disso, mas muitas vezes pela corrupção e pelo pecado embutido pelo próprio Satanás, nós criamos desse conhecimento um direito. Então agora nós queremos usar desse conhecimento para benefício próprio, para usufruto dos nossos próprios desejos e intenções. O que Deus
nos mostra é que esse conhecimento do bem e do mal é para que se tenha uma escolha. Veja que Deus não criou nem o céu e nem a terra, nem os anjos, nem os homens, para que fosse simplesmente um robô, para que fosse simplesmente os seres humanos controlados pelo seu poder. Não, ele nos criou com uma expressão das suas virtudes, para que a gente vivesse o quê? A relação com ele por livre e espontânea vontade. Por isso que o conhecimento do bem e do mal ele é importante, porque só ali nós teríamos condição de escolher. Eu quero o Senhor Deus como Pai. Então nós vamos amadurecer esse pensamento nos próximos vídeos. Então vem acompanhando com a gente. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para tirar e nós juntos vamos aprendendo, entendendo esse plano divino de Deus para que nós possamos ter sim o conhecimento do bem e do mal, mas crescendo em sabedoria e tendo a consciência, através da sabedoria, de qual escolha nós teríamos. Por isso que o Senhor, conhecendo todas as coisas, já criou esse plano redentivo antes do fundamento da terra. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.